muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda. Olá, estamos iniciando mais uma vez o programa Cidadania e Meio Ambiente. E você que acompanha o nosso programa, vá na página do Facebook, coloca lá onde você faz a busca Cidadania e Meio Ambiente. Com aquele ezinho comercial que está naquele caractere do número 7 do seu teclado do computador, aí você coloca lá, Cidadania e Meio Ambiente. Se você estiver passeando pela rua, encontrar um crime ambiental, tira uma foto e posta na nossa página. E a gente vai divulgar o crime e tentar resolver o problema. E aí a gente vai interagindo e conversando com vocês sobre todos os problemas ligados à cidadania e ao meio ambiente. E hoje nós temos aqui um grande amigo, um amigo pessoal, que eu gosto muito, e receber aqui o empresário João Vilela. João, um prazer, uma satisfação enorme estar recebendo Igualmente, você Nelson, aqui no igualmente. programa. Prazer. Vamos sentar, por favor. João, puxa vida, que satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, Nelson. Né? Gostei muito de saber o teu programa. Ainda mais com esse tema, né? Cidadania e meio ambiente são duas coisas cada vez mais importantes no planeta. Importantíssimos. É uma coisa que realmente é a diferença entre um país civilizado e não civilizado, é uma diferença entre um lugar avançado e não avançado. Tem muito a ver com esses dois pontos. Exatamente. E o João que está com uma filhinha há poucos meses, né? Parabéns, João. Obrigado. Parabéns Nelson. à sua esposa, né? Obrigado. Realmente é uma emoção que eu já imaginava não ter filho depois dos 40 e poucos anos, já achava mais difícil ter filho e tal. Não, e você é muito jovem, né? foi assim uma loucura, foi uma coisa assim que a gente começa a notar coisas que só tendo realmente, podendo ter um filho, que a gente nota. Até mudou a minha cabeça em uma série de coisas. Até hoje, essa questão da redução da maioridade, os problemas que nós temos hoje com os menores na rua, pessoas morando na rua, aí você começa a ver a dificuldade realmente, né, de uma pessoa que o ser humano é indefeso. É o contrário de um cachorro. O cavalo já sai andando, uma zebra já sai andando, uma girafa já sai andando quando nasce. O cachorrinho rapidamente já consegue ter outro padrão de conseguir se virar sozinho. O ser humano não, o ser humano é frágil, completamente frágil, dependente. Né? E essa dependência tem muito a ver com a cidadania, tem muito a ver com a forma de você cuidar. Exatamente. O ser humano é igual no mundo inteiro. Quando a gente mais observa o ser humano, mais a gente nota que nasce igual. Sim. E aí o meio ambiente, não só no sentido da natureza, mas o meio ambiente no sentido do ambiente que ele está, que cerca. A gente imagina, ou meio ambiente quando a gente fala em meio ambiente, a gente só imagina em natureza. Mas tem a questão do meio ambiente urbano. O meio ambiente das pessoas, da família, Sim. o ambiente que ela está. E é muito mais difícil uma criança que nasce numa situação de miséria, na rua às vezes, sem a menor estrutura, né? E eu tive agora, 2 semanas atrás, aquela mãe na Praia Grande, faz uma semana e pouco, num dia frio, que uma pessoa que usava droga, dependente de drogas, teve a criança, ela mesma cortou o cordão umbilical e abandonou, numa madrugada na Praia Grande, no sexto, ali na sexta ponte, ali na sexta entrada ali por baixo daquele pontilhão que tem ali da cidade, aquela estrada que passa no meio da cidade. Sim. E abandonou, e por sorte uma pessoa passou, viu algumas se mexendo ou chorando, sei lá, e foi lá e acolheu, e está bem a criança, mas você vê... Uma vida que quase se perdeu. Imagina né? a dificuldade, essa criança não teve direito ao aconchego da mãe, né? A vida para essa pessoa vai ser muito mais difícil do que alguém que tem uma estrutura. E aí eu acho que a gente sente muito mais, né? A gente consegue sentir muito mais o dia a dia de uma criança pequena e ver que uma falta de estrutura pode ocasionar danos muito sérios. Sem dúvida. E uma criança que, quando nasce, já é um cidadão que pertence ao Estado brasileiro. Exato. E nós todos, não só o governo, mas a sociedade, ela tem o dever de cuidar de todos. Nós fizemos o contrato social, aquela questão do Rousseau, Sim. né, do contrato social, que nós aceitamos um governo. Nós aceitamos fazer um contrato, perder algumas dos direitos naturais, por exemplo, para poder aceitar viver em sociedade. Sim. Então, é nossa responsabilidade também de cada criança que a gente vê abandonada na rua. É difícil para a gente realmente mexer nisso. Muitos já com pais com
usando drogas, já até com uma tendência de uso, porque na gestação a mãe às vezes usou. Isso muitos entendem que aquilo uma intensidade, até o álcool acontece, é uma droga lícita, mas também ocasiona problemas para a criança. Seríssimos. E o restante, né, que é o que assusta. Depois a gente vai tentar ver, por que está tendo tanta criminalidade? O brasileiro ele é pior que os outros povos? Ele é ruim? Ele é mais mal, vamos dizer assim, usando uma terminologia inadequada, mas não, de jeito nenhum. A questão é justamente essa falta de estrutura, né? As regras que foram desenvolvidas pelo avanço da sociedade, que faz com que atenda às necessidades globais de todos, possam conviver em sociedade, né? Essas noções básicas que não foram passadas, nesse caso que você falou, então tudo isso faz com que esse ser humano não tenha uma postura desenvolvida de ser humano. Ser humano. Né? E acaba tendo uma postura, às vezes, sem o saber, uma postura criminosa. Né? Porque está cometendo um crime, na medida que está deixando um ser humano que acabou de nascer à míngua, né? Sim, e é terrível. Relento. E só agora, assim, tendo realmente uma filha, que está com 3 meses agora, é que a gente sente o dia a dia e vê a necessidade de ter uma estrutura maior, né? Sensibiliza mais, né, muito, João? muito, muito. Hoje eu vejo uma criança na rua, a sensibilidade aumentou mais de 1000 vezes do que eu via antes. E quando a gente sente essa sensibilidade, eu já senti isso também, não que eu não sinta agora, mas de uma forma mais forte, como você está sentindo atualmente, a gente começa a pensar numa série de questões, inclusive no futuro, né? No nosso e no futuro de quem você vai deixar para viver naquela sociedade onde você está inserido. E quando você vê esses valores, né, que por muitas vezes estão deteriorados, eles estão deteriorados de uma forma global. Né? Não só na relação de ser humano com ser humano, mas na economia, né, na legislação, enfim. Em tudo que você possa pensar na sociedade, eu, infelizmente, estou vendo alguns setores da nossa sociedade meio que deixar determinados valores, pilares da sociedade um pouco de lado, né? Apodrecidos, né? Apodrecidos. Isso se reflete na gestão pública. Muito. Se reflete naquele que tem a responsabilidade de atender ao cargo em que ele lutou, estudou para isso, mas não exerce com a cidadania. Né? Falta o elemento talvez não tenha cidadania. nem lutado tanto, nem estudado tanto da forma adequada. Né? A questão, muitas vezes você encontra administradores públicos com uma coisa meio com um ar superior, só na eleição que é um pouco mais humilde. A gente vê em todas as esferas isso, né? Assim, quando o cargo é eletivo, o cargo é eletivo. Ou mas um cargo também, em comissão, vamos dizer assim. Mas eu vejo que é o exemplo da pessoa que está no cargo de gerenciamento, no cargo de público. O exemplo do chefe é que vai dar. Um governador. Exato. O exemplo do chefe é que vai dar. Não adianta, por exemplo, hoje o governo federal fala em economia. Vamos economizar, estamos sem dinheiro, o dinheiro escasso, é isso, aquilo. E você vê uma coisa diferente acontecendo. O gasto continua sendo muito alto, com coisas supérfluas, pessoais. Exatamente. Então, uma coisa que não... Eu vou te contar uma coisa que pegou bem, não é questão de ser partidário de A, B ou C. Vou te contar uma coisa que me pegou bem e uma coisa que não pegou bem no governo federal nessa viagem para os Estados Unidos. A Dilma foi com um sapato da Louis Vuitton caríssimo no encontro com Obama. O jato presidencial, os hotéis que ficaram caríssimos, tudo caro, tudo de primeira. Isso pega mal um país que está numa situação difícil. O exemplo é a questão. O Levi, que é o ministro da Fazenda, ele voltou de classe econômica. Que não acontece normalmente, é sempre primeira classe, e olha lá, e o negócio sempre acima de alguma coisa. Então, a gente tem que ver as respostas que acontecem. É o exemplo. Eu vejo o empresário. Imagina um empresário que está com dificuldade de pagar o salário dos seus funcionários. É muito comum hoje em dia. Mas ele aparece com um carro último tipo importado. Na porta da empresa. Pega bem? Ah, mas isso proporcionalmente ao montante... Não importa. É o exemplo. É a mesma coisa com um governador, um prefeito. Ele tem que começar a andar na rua. Ele tem que sentir a rua. Sim. Sabe, eu não era nem favorável a uma série de questões, mas o Mujica, que teve agora o presidente do Uruguai, era um cara que ia lá, ele mostrava uma simplicidade muito grande.
morava na sua casinha, que era a casa dele, ele mantinha o padrão dele. Uma vida normal. Uma vida normal, como tem que ser. Porque senão o cara fica naquela questão, e ele fica blindado, literalmente, com carro blindado, com segurança de todos os lados, com hotéis de primeira linha, chegando lá sendo atendido por pessoas de alto nível, tudo primeira linha para o cara. Aí não sente, Não sente. a realidade. Ele tem que E não é só não sentir, é não se sensibilizar. E ele né? não encosta nas pessoas, ele não vê as pessoas, ele não vê o chão. Ele só tem contato com a elite da elite. Ele não tem contato com o dia a dia. E essa falta de contato talvez crie uma dureza no coração dessas pessoas, que já são duras normalmente. Mas, João, a gente fala da situação do país, né? O próprio IBGE já anunciou que mais de 8 milhões de pessoas estão desempregadas, né? O governo fazendo ajuste fiscal, enfim, mas você como empresário, o que você tem sentido no dia a dia, né? Porque o empresário que está na cidade, convive, todo mundo se conhece, dá os seus clientes, etc. O que você tem sentido? Realmente as demissões na nossa região aqui têm sido constantes? Tem. O peso do ajuste financeiro nas empresas e na sua empresa em particular tem atingido de uma forma, em que percentual que isso realmente está atingindo? Olha, Nelson, assim, cada empresa tem uma realidade diferente. Hoje, assim como deveria ser o governo também, as empresas têm que ter uma estrutura reduzida, enxuta, custos baixos. Então, eu, por sorte ou por planejamento, ou uma mistura dos dois, faz 10 anos que a gente começou a trabalhar na ideia de ter um custo fixo menor. Então, era um projeto, uma determinação nossa, ter um custo menor. Então, imóveis próprios, sem pagar o aluguel, conseguimos reduzir muito o nosso custo fixo. Já resolve Com uma isso, parte. nós reduzimos bastante o nosso preço do produto final. Então, eu não posso falar hoje, eu estou contratando mais gente, hoje minha conta está aberta para contratação, estou selecionando mais gente, está faltando gente na loja para trabalhar. O nosso movimento aumentou em torno de 30%. Então, por quê? Você está me dizendo que você está na contramão devido a planejamento. Planejamento, mas assim, reduzimos muito. Então, todos os detalhes, até coisas que eu sei que você gosta e entende. Por exemplo, nós trocamos a iluminação por luz de LED. Perfeito. De dicróica, investimos em LED, reduzimos custo. Então, nós na conta de luz, nós procuramos reduzir o máximo. Custo financeiro e custo ambiental. Custo financeiro e custo ambiental, exatamente. Então, tudo que a gente pode reaproveitar, reusar. O nosso destino de lixo da loja, nós temos muita quantidade de lixo que nós produzimos. Por quê? Muita caixa de papelão. Perfeito. Nós temos uma empresa que vai lá e coleta a cada 2 dias, não vai por um caminhão de lixo. Sim. Ele vai lá e coleta, separa, utiliza, guarda-se, tem toda uma preocupação. Todos os ambientes têm um sistema de luz controlada. Então, isso tudo dá uma diferença muito grande. Sim. Todos os detalhes são pensados para que você tenha um custo menor, fixo, para poder reduzir o custo do produto, e com isso você consegue ter, ainda com a crise toda, um aumento. Um aumento e manter a clientela. Né? Eu sou muito partidário daquela questão que o Ayrton Senna colocava, e que ele falava, olha, o importante é você saber acelerar o máximo que você puder quando eles estão freando. Você tem que acelerar na curva, na chuva, na dificuldade. O máximo que você conseguir chegar nesse limite, você consegue ultrapassar. Então, quando você pode pôr no freio, você acelera. A gente vai continuar com esse assunto, João, mas a gente vai dar um tempinho para um break. Tá, ok. A gente volta já já, um minutinho só.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Bom, João, nós temos um quadro aqui no programa chamado Os Olhos do Dono. Aquele ditado antigo, né, de que toda empresa, assim como a sua, ela cresce mais, se desenvolve mais com o dono prestando atenção no seu negócio, né? Então a gente vai ver um vídeo agora com a Fabiola Fiorentino que trata justamente dessa questão. Ferramentas que possam melhorar e desenvolver a atividade empresarial. Olá, hoje o quadro Os Olhos do Dono está aqui com a consultora da realidade tributária, Kátia Lonsarci. A Kátia vem para dar novas dicas para vocês, inclusive nesse novo cenário econômico. Kátia, a gente percebe aqui na realidade tributária que é um ponto de apoio a esses empresários, que muitos acabam se endividando, acabam não dando conta de pagar os seus compromissos diários por causa desse novo cenário econômico, né? O que fazer nesse sentido? Como gerenciar melhor essas finanças? Fabiola, é um problema, né? Quando o empresário se encontra nessa situação, realmente a dificuldade de a conta vence amanhã e o que fazer. Você vai no banco e você não tem mais aquilo que nós tínhamos há uns anos atrás, que era o gerente do banco te dando um acesso ao crédito ilimitado com uma taxa baixa de juros. Acabou. A realidade realmente ela é totalmente diferente. Então o que o empresário precisa fazer? Primeiro, ele precisa buscar ajuda, ele precisa olhar se aquilo que ele está faturando, que é aquilo que ele tem de receita diária, né, mensal na empresa dele, vai condizer com aquilo que ele está tendo de despesa. Então ele tem que fazer aquela questão que é o ponto de equilíbrio, né? Qual é o ponto de equilíbrio que ele tem que ter entre receita e despesa. Kátia, muito obrigada aqui pela sua presença mais uma vez no nosso quadro Os Olhos do Dono. O pessoal que quiser acessar mais informações sobre a realidade tributária, sobre ter acesso a esse diagnóstico que a realidade tributária oferece, é só acessar o site osolhosdodono.com.br. Tchau, tchau! João, e a realidade tributária, que vimos um vídeo agora, presenteia todos os convidados do programa com essa revista bimensal, que eu acredito que também vai colaborar na sua leitura, no seu conhecimento e talvez aprimorar também sua gestão. Obrigado, né? Olha, você vê, eu gosto muito de direito tributário, né? Uma das áreas que eu mais gosto de direito é direito tributário. E engenharia empresarial são duas áreas que estão bem a calhar realmente. Eu gostei muito, Nelson. Obrigado. Inclusive, você estava falando dos aspectos jurídicos, né, e constitucionais sobre a questão empresarial. No intervalo, você estava abordando esse assunto comigo. Às vezes a gente pensa de uma forma que acha que o governo tem que fazer tudo. Mas as empresas e a propriedade têm uma função muito grande nesse ponto. Aliás, é uma questão constitucional. Nossa Constituição permite, aliás, ela deixa claro no seu principal artigo, que é o artigo 5º, não estou chamando de principal, que são os direitos fundamentais,
no inciso, se não me engano, 22 ou 23, da função social da propriedade. E você vai encontrar em vários pontos a questão da propriedade, a função social da empresa, que é uma propriedade também. Sim. Então tem que ter uma função social também. Não basta apenas a pessoa ter lucro ou você gerir dinheiro na realidade. Tem uma função social. Isso é importante para o local que você está. Essa função social envolve meio ambiente. Essa função social envolve cidadania, eu já peguei as duas de propósito. Sim. Essa função social envolve pagamento de tributos adequadamente. Essa função social envolve o lugar que você está inserido, de você não agredir aquela sociedade à sua volta, de você se adequar à sua volta. Então, a função social hoje está no Estatuto das Cidades também, está em várias legislações esparsas e na Constituição, a importância da função social da propriedade e, consequentemente, da empresa. Isso é fundamental. Isso começou virada do século XIX para o século XX, na França, e é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem nisso. Uma propriedade ociosa, sem função social, ela tem que ser extirpada da nossa sociedade. A propriedade tem que gerar riquezas para a sociedade, não só para quem é proprietário. Isso a gente tem que pensar de uma forma um pouco diferente. Sim. É uma mudança de cultura, né? Mas é uma coisa... Mas a Constituição é de 88, e já tinha isso em 88. E eu acho que nós andamos pouco em relação a isso, né? Eu acho que é o padrão cultural, né? Porque como você falou da França, na França o que eu tenho de conhecimento sobre isso é que você pode ser dono do imóvel ou de vários imóveis, desde que ele tenha uma função social. Ele não pode ficar parado, fechado, ocioso, porque ele está prejudicando a sociedade. E tudo isso, na verdade, também está dentro do conceito de sustentabilidade. Sem dúvida. E nós temos ferramentas para evitar que esse imóvel, por exemplo, estamos falando de imóvel, mas isso pode ser ligado a qualquer coisa que seja bens materiais. Sim. Ele pode ser aumentado o valor do IPTU, por exemplo, até quase um ponto de confisco. O confisco é proibido pela nossa Constituição. Mas dessa forma, não tendo a utilidade adequada, você deixou um terreno abandonado. A prefeitura pode, com toda a constitucionalidade possível, e toda a força, toda a legislação que você tem infraconstitucional, aumentar o valor do imposto, até que seja dado um fim adequado ou aquilo se torne um bem público. Ou até que esse imposto seja socialmente mais justo, Sim. dentro de uma análise socioeconômica, né? De que tem mais pagar mais imposto, que tem menos pagar menos, dentro da própria cidade. Uma proporcionalidade. Proporcionalidade, através dessa análise socioeconômica. Né? E aí você faz uma justiça, né? Aí você equaliza essa justiça social dentro do próprio município. Eu acredito, Nelson. Isso falando-se em IPTU, né? Sim, por exemplo. Mas eu acredito que quanto mais as empresas pensarem na parte social, maior retorno ela tem. Então as empresas hoje têm essa questão. Uma empresa que é poluidora, por exemplo, ela pega mal com a sociedade. Uma empresa que não pensa nos seus clientes, pega mal com a sociedade. Uma empresa que não pensa nos seus funcionários, pega mal com a sociedade. E tem cada vez mais ser assim. Uma empresa que usa de subterfúgios, como está acontecendo agora, e pode ser empresas públicas, hein? Estou falando de empresa, sim, mas uma Petrobras, o que ela tinha, o Correios, a Petrobras, por exemplo, empresas que são públicas, que sempre foram xodós do brasileiro, sempre foram empresas queridas do brasileiro, passaram a ter mal conotação. Elas começaram a ver as empresas fazendo o contrário do que elas deveriam fazer. Empresas públicas, empresas nossas, usadas de forma... Hoje saiu um dado da Petrobras que usava esse dinheiro desviado da Petrobras para prostituição. Saiu hoje, saiu no Globo hoje. Isso é o... Quer dizer... Cúmulo, né? É o cúmulo. Não é o cúmulo. Você pensar que o país está uma zona e estão desviando dinheiro público para prostituição é uma coisa que é coerente até, né? País uma zona e dinheiro público desviado para prostituição. É um absurdo. Mas eu vejo hoje que o empresário é uma coisa complexa você ser empresário no Brasil. É muito mais difícil que você ser empresário em outros países, sem dúvida nenhuma. Por quê? Não basta você conhecer o seu negócio, conhecer o seu produto muito bem a fundo. Você tem que ser um bom contador. Você tem que conhecer a parte de legislação completa, direito tributário principalmente, direito trabalhista, direito civil, direito do consumidor. Você vai ter uma série de direitos que você tem que conhecer. Tem que conhecer de marketing também. Você tem que conhecer um pouco de psicologia para você entender o local. Ou você tem conhecer
Ou ter uma assessoria. Sim, exatamente. De alto nível, né? O conhecimento faz parte disso. Você tem uma assessoria. Você tem uma boa contabilidade, você tem um bom gerenciamento de energia. Jurídico. Um bom departamento jurídico. Claro, uma empresa pequena, vamos pensar na micro e pequena empresa, que corresponde a mais de 80% das empresas do Brasil. Sem dúvida. Que são as empresas que a quantidade de pessoas trabalhando é pequena. Tem 1, 2, 3 funcionários, que tem uma quantidade... Esse que emprega, hein? É esse que emprega. O que é interessante é que você vê uma montadora grande brasileira, que é estrangeira, que está no Brasil, ela chora um pouco mais, manda 600 caras embora e consegue uma redução de impostos e benefícios 1.000. Você pega uma empresa pequena, às vezes todas juntas mandam muito maior quantidade de pessoas embora, às vezes na casa dos 10 mil, 20 mil, empresas fechando, inclusive o dono sendo mandado embora porque fechou, e você não tem o mesmo respaldo. E o governo não está nem aí. O grande problema é esse. Nós não temos uma série de coisas que... Se a gente usasse a nossa Constituição da forma que está lá, já seria um grande negócio. Já seria um grande negócio. Eu acho a Constituição nossa muito bem feita. É complexa, é confusa, tem uma série de defeitos, mas ela é bem feita. Bom, João, mas esse assunto não se esgota hoje, né? Claro. Teremos outras oportunidades, vai ser um prazer enorme a gente dar continuidade a esse assunto, importantíssimo, porque isso norteia a vida das pessoas, né? E já agradecendo a tua presença aqui. Só passou rápido, já passou. Passou rápido, infelizmente, mas eu gostaria das suas considerações finais para a gente poder estar fechando o programa de forma maravilhosa com a sua presença. Eu quero agradecer, Nelson, mas além de tudo isso que eu falei, de você ter um bom empresário, bom de marketing, bom de tributário, bom de tudo mais, ainda assim pode ser que a empresa não dê certo. Então, quer dizer, tem que ter persistência também para ter uma empresa, para viver em sociedade realmente. É algo que precisa de muito mais do que a gente pensa normalmente. Perfeito. Bom, obrigado a todos, ao telespectador do programa Cidadania e Meio Ambiente. E vamos fazer a reprise na próxima quarta-feira deste programa, às 10h30 da manhã. Um abraço a todos. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda.